Prefácio. Um jovem repórter de revista das montanhas do sudoeste da Virgínia, Napoleão Hill, foi designado para entrevistar o magnata do aço americano Andrew Carnegie. Carnegie ficou impressionado com a inteligência e ambição do jovem Napoleão e, no final da entrevista de 3 dias, o Sr. Carnegie perguntou se ele dedicaria 20 anos de sua vida, sem remuneração, a pesquisar e escrever o primeiro livro sobre a filosofia do sucesso desenvolvida e aplicada pelos líderes da América. Com alguma apreensão, mas pouca hesitação, Napoleão disse que sim e garantiu ao Sr. Carnegie que ele não apenas começaria o projeto, mas também o começaria, concluiu e, 20 anos após a entrevista de 1908, Napoleão Hill publicou seu primeiro livro, intitulado A Lei do Triunfo. Foi seguido em 1937 pelo que se tornou o livro sobre sucesso mais vendido de todos os tempos. Pense e enriqueça. Napoleão publicou muitos outros livros motivacionais e lecionou extensivamente nos Estados Unidos durante décadas a fio. Ele desfrutava da aposentadoria parcial na década de 1950, com quase 70 anos de idade, quando o magnata dos seguros de Chicago, W. Clement Stone, pediu ao então Dr. Hill para apresentar uma série de programas de palestras no rádio e na televisão. Sempre interessado em ensinar seus princípios de sucesso a novos públicos, ele aceitou e fez vários desses programas por toda a América. O Dr. Hill e sua esposa fundaram a Fundação Napoleão Hill em 1962. Com a intenção de que ela continuasse ensinando seus princípios depois que ele partisse. Ele morreu em 1970, e a fundação que eles criaram continua ativa até hoje, espalhando seus princípios pelo mundo em dezenas de idiomas. Sou administrador da fundação desde 1997 e diretor executivo desde 2000. Há alguns anos, encontrei empoeiradas as fitas e transcrições de vários programas de palestras do Dr. Hill para o rádio e a televisão. O material estava guardado nos arquivos da fundação. Eles nunca foram publicados. Os curadores da fundação ficaram emocionados com a oportunidade de ressuscitá-los. E assim nasceu a série de livros Napoleão Hill e Zontiair. O livro que você tem em mãos faz parte da série. Uma transcrição de programas de rádio semanais apresentados em 1952 em Paris, Missouri. Como Napoleão Hill foi dar uma série de entrevistas no rádio na pequena cidade de Paris, Missouri. A resposta ilustra um de seus 17 princípios de sucesso desenvolvidos em 20 anos de pesquisa. O princípio de que toda adversidade carrega em si a semente de uma vantagem equivalente. Eu havia participado de um seminário em St. Louis, Missouri, uma grande cidade no rio Mississippi, que acabou não sendo lucrativo. O valor investido na divulgação foi mais alto do que o arrecadado em taxas de participação. No entanto, um seguidor de longa data do Dr. Hill, Bill Robinson, um empresário em Paris, Missouri, estava na plateia e foi inspirado a convidar o Dr. Hill para fazer uma série de palestras em Paris. Paris naquela época era uma cidade de apenas 1.400 pessoas. Ficava no nordeste rural do Missouri, na bifurcação central do rio Salt, longe das principais áreas metropolitanas. St. Louis, a maior cidade mais próxima, fica a aproximadamente 220 quilômetros de distância. Os jovens estavam deixando Paris em busca de melhores oportunidades de emprego nas cidades maiores. Robinson estava preocupado com o declínio da cidade e providenciou para ter quase 100 pessoas ali participando da série de palestras durante várias semanas. Elas seriam transmitidas em rádios locais. E o Dr. Hill receberia os $10.000. Havia céticos em Paris que pensavam que as palestras seriam pouco mais que um show de medicina. Mas o Dr. Hill logo os convenceu com suas poderosas mensagens. Após essas transmissões inspiradoras, muitos cidadãos de Paris se reuniram em grupos de discussão. Um ministro local apresentou uma série de sermões com base nos ensinamentos do Dr. Hill. Vários novos negócios, até 10. De acordo com uma contagem, surgiram naquela pequena cidade como resultado direto das palestras. Um ano depois das transmissões,
O doutor Yu disse que um velho morador de Paris contou a ele que nada havia chegado a essa comunidade nos últimos 50 anos que tivesse causado uma impressão tão profunda em tantas pessoas quanto a que foi deixada pelo ensino da sua filosofia. Foi feito um filme intitulado A New Sold em Paris, que documentava as mudanças levadas àquela pequena comunidade pelas palestras do Dr. Yu. O filme foi visto por centenas de milhares de pessoas e ajudou a espalhar os princípios do sucesso ensinados pelo Dr. Yu. Infelizmente, parece que ele se perdeu para a história. Napoleão Hill amava Paris. Ela era a essência da cidade pequena da América. Mark Twain nasceu nas proximidades, na Flórida, Missouri, e seus livros refletiam a cultura da honestidade, determinação e trabalho duro do meio-oeste. O amado artista norte-americano Norman Rockwell pintou uma famosa imagem da movimentando a redação do jornal local em Paris, em 1946, que foi publicada no Saturday Evening Post. O sinuoso rio Salt, com seus 3 ramais, embelezava a área e desaguava no poderoso Mississippi. Um braço desse rio passava sob uma das poucas pontes cobertas já construídas no Missouri. Napoleão Hill disse uma vez: o caminho de menor resistência entorta todos os rios e alguns homens. Essa frase descreve apropriadamente o sinuoso rio Salt. Felizmente, graças em parte aos esforços de Napoleão Hill, ela não descreve os homens e mulheres de Paris, que trabalharam duro para evitar esse caminho e tornar a própria vida, a vida de suas famílias e da comunidade bem-sucedidas e felizes. Ao ler este livro, a primeira e única publicação dessas palestras no rádio, você encontrará alguns homens que seguiram o caminho de menor resistência, mas o Dr. Yu mostrará como rejeitar esse caminho pela aplicação de seus princípios do sucesso. As palestras concentraram-se em alguns dos 17 princípios do sucesso, os que eu acreditava que seriam especialmente úteis para o povo de Paris. As 2 primeiras trataram de definição de objetivo, vista por muitos seguidores de Yu como a mais importante das leis do sucesso. As 2 seguintes se concentraram na importância do pensamento preciso. As 2 próximas explicaram como a fé aplicada é necessária para alcançar o sucesso. Depois, mais 2 que trataram das causas do fracasso e de como superá-las com perseverança e determinação. A 9ª mostrou como a autodisciplina é essencial para o sucesso. As 2 seguintes abordaram a importância de uma personalidade agradável para alcançar o sucesso. As 2 últimas palestras trataram da força cósmica do hábito, o único dos 17 princípios do sucesso que o Dr. Yu alegou não ter sido reconhecido por ninguém antes de ser descoberto por ele. Nas palestras sobre definição de objetivo, o Dr. Yu explicou como as leis da natureza refletem um propósito e plano definidos. Ele detalhou os 9 motivos básicos que impelem as pessoas a realizar seus planos e alcançar seus objetivos. Nas palestras sobre pensamento preciso, o Dr. Yu explicou a diferença entre raciocínio indutivo e dedutivo e mostrou como separar fatos importantes dos sem importância. Ele detalhou como as pessoas devem desafiar as opiniões e declarações de outras pessoas, fazendo a perguntas simples como você sabe? As falsidades, disse ele, vinham com notas de alerta. Ele listou os inimigos do pensamento preciso, talvez de maneira mais importante, as emoções, concluindo que o pensamento preciso é um pensamento a sangue frio. Em sua palestra sobre fé aplicada, o Dr. Yu explicou como desenvolvê-la usando o objetivo principal definido, as alianças do Mastermind e o princípio de aprender com as adversidades. Ele forneceu muitos exemplos de industriais e inventores que usaram a fé aplicada para beneficiar a humanidade. Mudando sua abordagem, os próximos 2 programas lidaram com as causas do fracasso. Ele relacionou as principais causas e deu exemplos concretos de como superá-las por meio de persistência e do poder de decisão. Esperava convencer seus ouvintes, muitos deles sem sorte, de que não precisavam se render a essas causas do fracasso. Em sua palestra sobre autodisciplina, o Dr. Yu falou de 13 desafios em sua vida que foram superados pela autodisciplina. De uma maneira especialmente eloquente,
Ele descreveu a importância de usar a autodisciplina para organizar e controlar o uso do próprio tempo. O Dr. Ian listou 25 principais fatores que contribuem para uma personalidade agradável e convidou seus ouvintes a fazer um inventário e avaliar-se em relação a esses fatores. Ele admitiu que nem sempre correspondia a esses padrões. Deu exemplos de pessoas que atendiam eles e também listou 15 coisas que não se deve fazer se a intenção é ter uma personalidade agradável. As duas últimas palestras foram sobre a força cósmica do hábito e explicaram como o Dr. Hill descobriu esse conceito ao ler Quem Pensa Enriquece pela primeira vez 1 ano e meio depois de tê-lo escrito. Força cósmica do hábito é a lei pela qual alguém adquire hábitos para realizar seu principal objetivo. O Dr. Hill fornece várias maneiras de usar esse princípio para atingir metas e objetivos. Acredito que você vai achar esses atemporais programas de rádio informativos, e que eles mostrarão a você o caminho para alcançar o sucesso e a felicidade. A intenção do Dr. Hill foi ensinar e inspirar as pessoas de Paris a usar seus princípios para superar as adversidades, evitar o caminho de menor resistência, seguir em frente em linha reta e trabalhar duro para mudar a vida. Sei que funcionou para Paris e estou confiante de que pode funcionar para você também. Don Green, diretor executivo, Fundação Napoleão Hill.